Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Trago para vocês uma questão da ESA que caiu em 2018, mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir a você, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante para reconhecer o nosso trabalho, compartilhe o vídeo com seus amigos aí que vão fazer a mesma prova, ou outras provas, que essa questão é uma questão que até no Enem eu já vi questões desse tipo, e pode fazer os seus comentários caso você queira. Enfim, quero também agradecer a você que já é inscrito no canal, muito obrigado. O motivo de eu estar aqui postando os vídeos exatamente por conta de vocês terem interesse sobre o assunto, ok? Então vamos à resolução da questão, que diz o seguinte: se a velocidade de um automóvel for aumentada em 60%, o valor necessário para o tempo necessário para percorrer um mesmo trajeto, supondo a velocidade constante, diminui em... Então olha só, é óbvio, né, que se você está desenvolvendo uma velocidade, por exemplo, 100 km por hora, e você você aumenta essa velocidade, e essa velocidade, a partir deste aumento, é constante, se mantém constante, em 60% a mais, é óbvio que o tempo não vai ser o mesmo. O tempo para chegar, para percorrer aquela distância, não vai ser o mesmo. Tudo bem? Então, você pode interpretar essa questão de outras formas para poder resolver, que dá para chegar com regra de 3, enfim. Mas veja bem, nós podemos aplicar um raciocínio até do tipo comercial, né? Quando você sofre um aumento percentual, o que vai acontecer? Sempre. Você vai ter o valor vezes 1 mais a taxa sobre 100. Se você fizer isso, você vai estar encontrando, na verdade, um valor, um fator multiplicativo, né? Que faz com que varie, que há uma variação no preço, né? No preço ou na velocidade, enfim. Então, nesse caso aqui, ó, se eu hipoteticamente falasse assim, sofreu um aumento de 20%, hipoteticamente falando, 20%. Então, você o valor sofreu um aumento, eu não sei qual é o valor, mas ele sofreu um aumento de 20%. É 1 mais 20 sobre 100. E aí você vai ter o quê? 20 sobre 100, você cancela 0 com 0, vai ficar 0,2. E 1 mais 0,2, você vai ter um fator multiplicativo aqui, ó, de 1,2 vezes o V, que é o valor. Esse é o fator multiplicativo de aumento, ok? Márcio, e no caso de diminuição ou de desconto? Se houver um desconto, ou, olha só, desconto, diminuição, redução, isso tudo são palavras sinônimas, entendeu? Então, olha só, e se eu tivesse, nesse caso, um desconto, por exemplo? Seria um raciocínio bastante similar, só trocaríamos o sinal ali, ó, do 1 menos. Então seria o valor multiplicado por 1 menos a taxa dividido por 100. Se você pegar esse bizu, uma questão como essa você não erra, entendeu? Então vamos resolver essa questão aí nesse caso aí, vamos dividir em duas situações, lembrando sempre o seguinte: quando você fala 100% de alguma coisa, olha como a gente pensa e a gente não para analisar o que a gente está falando. Ó, 100%, vamos escrever isso aqui numa fração centesimal.
100%. É a mesma coisa que falar 1, considerar 1. Ok? Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com 1, como sendo a velocidade inicial como 1. Ok? A velocidade inicial como sendo 1. Então, no primeiro caso, você conhece essa formulazinha que você já viu lá no ensino fundamental e no médio também. A velocidade, ela é sempre a distância dividido pelo tempo. Isso é na nossa situação 1. Ela não sofreu alteração nenhuma. A partir do momento que ela sofre uma alteração e ela é constante depois dessa alteração, no segundo caso, que é uma interpretação que a gente vai fazer, ela sofreu uma taxa de quanto? Um aumento percentual de quanto? De 60%. No segundo caso, aumento, né? Aumento na velocidade. Então, o que acontece? Não vamos confundir o V aqui, não. O V daqui que eu coloquei é de valor. Valor qualquer. Como a velocidade, vamos considerar um valor qualquer para a velocidade, não vamos colocar necessariamente um valor, então vamos colocar V mesmo. Como é que se comporta no segundo caso a velocidade? Para a gente encontrar a velocidade. Qual seria o valor da velocidade quando ela sofre um aumento se a velocidade inicial é V? Ou no primeiro caso, no tempo T1, né? Então, na velocidade no segundo caso, ela sofreu um aumento, né? Então vai ser a velocidade, né, o valor da velocidade, vezes 1 mais 60 dividido por 100. E aí a nossa velocidade, ela passa a assumir um valor que nós vamos ter aí uma taxa, um fator multiplicativo aplicada a essa velocidade inicial, a essa velocidade aqui. Ok? Então, ó, vai ficar assim, ó. Eu posso cancelar o 0 com o 0 aqui. Fiquei com 0,6, porque 6 dividido por 10 dá 0,6. E 1 mais 0,6 é 1,6. O que? Laranja, banana, o que? V. V de velocidade, no nosso caso. Ok? Então, como que é a fórmula da velocidade no segundo caso? Continua sendo velocidade, a distância? Sim, só que multiplicado. Nesse caso aqui, nós conhecemos um fator multiplicativo que foi aplicado a essa velocidade. E ela continua sendo a distância, o tempo é que muda. O meu tempo é tempo 2. Tá, e beleza. Nós podemos, então, analisar o seguinte. Esse V aqui, ó, ele é conhecido nosso. Quem é esse V? No início, esse V é a velocidade inicial. Esse 1,5 é o fator multiplicativo. Então, ó, eu vou ficar com 1,6 vezes. O que é o V? É a distância sobre o tempo 1. Isso é igual a distância sobre o tempo 2. Ah, tá, posso cancelar o D, né? Que são coisas iguais, né? Beleza, fiquei com umzinho aqui e umzinho aqui. 1 vezes 1, aí, portanto, 1,6 sobre T2 é igual a 1 sobre... Aqui não é T2, aqui é T1, né? Sobre T2, 1 sobre T2. Então, nós podemos dizer o seguinte, aplicando a multiplicação aqui, 1,6 T2 é igual a T1. Vamos achar, na verdade, no segundo caso, o tempo 2, não é o tempo 1 que nós queremos achar, nós queremos achar o tempo 2. O tempo 2, ele ficou multiplicado, dividido, né? Na verdade, o tempo 2 é o tempo 1 dividido por alguma coisa.
porque você acabou diminuindo esse tempo de chegada, uma vez que a distância ela é constante, certo? Tá, mas isso aí a gente pode melhorar isso aqui, ó, essa forma de escrever esse T2 aí, ó. Eu posso escrever T1 vezes 1 dividido por 1,6. Por que isso? Porque eu posso agora considerar como 1 aquela questão do 100% lá, ó, tá vendo lá? 100% é 1. Antes, a velocidade, o nosso tempo era considerado como 100% do tempo. Agora nós vamos ter uma diminuição do tempo. Então nós vamos pensar nesse 1 aqui, certo? É a partir de agora que nós vamos usar esse 1. Vamos dividir o 1 por 1,6. 1 dividido por 1,6. Ah, professor, não sei fazer essa conta. Muito simples. Eu tenho 1. A vírgula está aqui. Olha só, quantas casas eu tenho que ter depois da vírgula? Eu tenho que ter uma. Então, eu tenho que colocar uma vírgula e um zero. Certo? Posso cancelar agora porque as casas decimais são iguais. 10 eu não posso dividir por 16. Então, eu coloco um zero e uma vírgula aqui e acrescento um zero no dividendo. Então, 100 dividido por 16 dá 6. 6 vezes 16, 96. Subtraindo aqui, resta 4. Como eu coloquei vírgula aqui, a partir de agora eu posso acrescentar sempre um zero no resto. Então, acrescento um zero aqui e continua a divisão. Então, o único número que eu posso multiplicar 16 para chegar a 40 é o 2, que vai dar 32. Aqui vai dar, sobra 8. Como eu disse, podemos acrescentar um zero. Logo, multiplicando por 5 o 16, vai dar 80. E deu o resultado exato aqui, ó, 0, 0. Agora, nós temos que ver quanto diminuiu em percentual. Em relação, T2 diminuiu em relação a T1, em percentual. Para fazer isso, eu tenho que multiplicar 0,25 por 100. 0,25 dos 625, né? Vezes 100. E aí eu transformo isso em percentual. Eu vou andar 2 casas decimais para a direita. Calma que faltou um detalhe aqui. Calma aí. Ele não quer exatamente o que aumentou aqui, a taxa percentual do que aumentou, não é isso. Ele quer o quê? Ele quer enquanto diminuiu o tempo de T2 em relação a T1. Então tem que achar a taxa considerando o 1, o meu tempo, ou 1 hora, é 1 inteiro. Então, ó, eu tenho que subtrair primeiro, antes de fazer aquela bobeira que eu ia fazer ali. Completo com 0, 0, 625. Subtraio aqui, ó. Então, vai dar aqui, ó, 10 menos 5 dá 5. 9 menos 2 dá 7. E 9 menos 6 dá 3. E aqui o vírgula 0. Fiquei com 0,37. Transformando isso em centesimal, eu tenho que multiplicar por 100. 0,375 vezes 100, eu vou andar 2 casas decimais para a direita, vai ficar 37,5%. Essa aqui foi a redução do meu tempo quando eu apliquei um aumento de 60% na velocidade. Então, eu posso considerar isso aqui, ó, escrever aqui, ó, T2 é igual a 37,5% T1. Tranquilamente. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe e até a próxima videoaula.